Voltamos a apresentar. Já ouviu falar? E chegou a hora da entrevista especial com o nosso convidado Gomão Ribeiro. Gomão é narrador em diversas emissoras, tem um incrível currículo em rádios e chega nesse clima de Copa para falar um pouco da preparação de narradores para jogos de futebol, um assunto que ele tem muita propriedade. Qual será o maior desafio de um narrador? Como ele estuda para um jogo? E as pronúncias difíceis dos nomes dos jogadores? Isso e muito mais a gente vai saber agora na entrevista com Gomão Ribeiro. Boa noite, Gomão, é um prazer te receber aqui. Boa noite para você, Lucas, boa noite para o ouvinte, a alegria é minha e vamos aí bater um papo bacana. Obrigado por aceitar o convite. A primeira pergunta, entrando nessa parte de preparação de narradores, como é a sua preparação para narrar os jogos de futebol? Olha, pensando no dia, eu evito comer muito, é uma alimentação bem leve, eu inicio amanhã já me preparando para a partida, você estuda o campeonato que você vai transmitir, você estuda as equipes, posicionamentos dentro da tabela de competição, você estuda os atletas individualmente, aquele que é o destaque, aquele que realmente chama mais a atenção do torcedor. É claro que dentro da transmissão do rádio, o narrador ele não tem muito tempo para contar muitas histórias, como o narrador de TV tem, porque você parte do princípio que o ouvinte não está vendo esse jogo, então eu não posso de repente, aquele é o Lucas Abu, de 22 anos, 1,80 m, tem passagens pelos times A, B e C. Entretanto, dentro da informação você tenta posicioná-lo, né, com relação à importância desse atleta, alguns times pelos quais ele passou. Então a narração de rádio, essa parte informativa, ela acaba ficando mais para o repórter, né? Já que a transmissão tem o narrador, o repórter, o comentarista, além do âncora. Então as funções são bem divididas. O narrador, ele se atém mais à bola rolando aos 90 minutos. Qual foi o jogo mais difícil de você se preparar? Olha, eu me recordo bem, e aí nem foi no rádio, acabou que foi numa transmissão dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Eu não viajei para Londres, eu fiz a transmissão do Brasil para o Portal Terra, e eu estava ao lado do Bruno Prado e nós íamos transmitir o futebol feminino e a Coreia do Norte ia jogar contra a Colômbia, se eu não estiver enganado. E o jogo não tinha início e as informações não chegavam, até que em determinado momento soube-se que haviam trocado as bandeiras da Coreia do Sul e com a da Coreia do Norte. E a delegação da Coreia do Norte recusava-se a entrar em campo. E aí entra muito essa questão de você se preparar. Eram Jogos Olímpicos, então eu tinha pelo menos umas 10 folhas de informações com relações ao evento, às seleções, às competições, e eu paguei, né, por assim dizer, as 10 páginas e ainda faltou. Né? Eu lembro que alguns colegas chegaram com um livro da história dos Jogos Olímpicos modernos. Foi bem difícil. Pensando em rádio, a dificuldade para nós, narradores esportivos, fica por conta de alguma equipe que você não conhece, né? Principalmente pensando em Copa São Paulo de Futebol Júnior. São garotos e você não tem muito ali uma informação, um histórico dessa molecada. Aí é meio difícil de transmitir, mas de resto dá para estudar legal. Sobre ainda essa parte do estudo, da preparação, como você se prepara para pronunciar corretamente o nome dos jogadores? Às vezes um nome difícil ali. Você sabe que ao longo da história, os narradores eles pronunciavam de acordo com a leitura deles, né? Ali, com o passar dos anos, dos tempos, algumas empresas procuravam os consulados, né? Eu me recordo bem que no próprio Portal Terra nós tínhamos um calhamaço que foi desenvolvido para a pronúncia desses nomes. E assim, hoje o mundo está muito moderno, né, Lucas? Então você hoje tem como acompanhar o futebol internacional muito mais facilmente do que nos anos 80, 90. Isso também facilita muito. Às vezes você tropeça, às vezes você dá uma diminuída no nome do jogador e vamos como dá para fazer, né? Você acha que está surgindo, ou ainda pode surgir, uma nova safra de bons narradores jovens para o rádio? Olha, boa pergunta. Uma das perguntas mais legais que eu posso estar respondendo nesses últimos tempos. Infelizmente a galera, pelo menos eu digo infelizmente porque eu sou apaixonado pelo rádio, você não vê essa cultura acontecer. Era muito comum, principalmente, vou tentar ser o mais rápido possível e sucinto, o passado do futebol, de uma maneira geral, dentro do Brasil, ele era muito forte nos interiores. Então, pegando aqui a nossa cidade de São Paulo, nosso estado de São Paulo, as cidades vizinhas tinham seus times de futebol e isso fortalecia o rádio naquelas cidades. Com a queda dos times,
ou a inexistência desses times, também tivemos a inexistência de novos narradores, repórteres, comentaristas. Então isso acabou influenciando. E você vem de uma geração que hoje você tem o streaming, você tem outras tecnologias, e existe sim uma grande geração que já nasce para a TV, porque era muito natural o profissional saía do rádio e ia para a TV. E hoje a própria TV está formando seus narradores, que é uma linguagem totalmente diferente do rádio. Sobre momentos marcantes da sua narração, qual o momento mais marcante que você narrou e algum envolve a seleção brasileira? Olha, eu vou te ser sincero, seleção brasileira eu transmiti na 105 FM as eliminatórias, alguns jogos em loco, né, na Arena do Corinthians. Tem sido sempre a Arena do Corinthians escolhida por uma questão de estrutura do estádio. Confesso que pensei que iria me emocionar mais, mas não me pegou tanto. Mas alguns jogos me pegaram. Sou torcedor da Portuguesa, quem me conhece no meio sabe, até porque a minha projeção profissional passa muito pela minha história dentro da comunicação da Portuguesa e dos trabalhos que eu fiz. E alguns jogos da Portuguesa me emocionaram, quando ela caiu da Série D e ficou sem divisão. Algumas conquistas que ela teve, não de Série A, mas ainda assim para nós muito relevantes. E até mesmo as minhas primeiras decisões na 105 FM. Eu estou na 105 FM tem 6 anos. E de 25 para cá eu tive a oportunidade de pegar grandes jogos. E é sempre muito legal, é sempre muito emocionante. Se você for definir um jogo, como você falou da Portuguesa, que te marcou, tanto narrando ou como assistindo como torcedor, qual seria esse jogo? Eu acho que o jogo mais emocionante que eu fiz agora recentemente, quer dizer, já tem um tempinho, a conquista da Série A2 do Paulista, que é o retorno para a elite. E para a Portuguesa é muito importante, porque era um time sem divisão nacional, era o ressurgimento, faz ainda parte desse processo. Talvez esse. Aquele jogo também do milagre do Tomazella, né, no último lance para evitar a queda da Portuguesa. Rapaz, você acredita que eu não transmiti esse jogo? Não transmitiu? Não, porque como eu trabalhava em 2 emissoras, eu estava escalado na outra emissora. Eu passei por isso. Às vezes você passa por essas questões também. Você tem um jogo legal que você está muito afim de fazer, entretanto você tem um outro compromisso e aí você abre mão, né? Enfim, são escolhas e necessidades. Pra gente encerrar, um sonho que você já realizou e outro que você ainda quer realizar pela narração esportiva. Cara, um sonho que eu realizei, chegar onde eu estou, ser narrador esportivo, porque a batalha foi imensa, a luta foi imensa. E me falta uma Copa do Mundo. Já trabalhei em Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, Libertadores, enfim, todas as grandes e mais interessantes competições eu já fiz. Mas uma Copa do Mundo eu ainda não transmiti, então acredito que ainda há tempo e que eu possa chegar a uma narração de Copa do Mundo, que é sempre muito legal. Muito obrigado por passar um pouco da sua experiência pra gente, Gomão. Valeu, parabéns pelo programa. Obrigado. Depois dessa baita entrevista, encerramos o último Já Ouviu Falar? Você, ouvinte, pode nos acompanhar pelo nosso Instagram, @jaouviufalar.radio. Por lá você também consegue acessar a nossa playlist do Spotify com uma seleção de músicas e artistas favoritos da produção do programa deste mês. Além disso, recentemente colocamos as nossas fotos com os convidados do nosso programa até hoje. Vale muito a pena conferir. Eu sou o Lucas Abud e em nome de todo o elenco quero agradecer a companhia de todos os ouvintes durante as 4 edições do programa. Além de todos os convidados que estiveram presentes aqui no nosso estúdio. Foram vários momentos bons, entrevistas exclusivas, notícias, músicas e curiosidades. Espero que vocês, ouvintes, tenham curtido. Muito obrigado. A Rádio FAAP apresentou Já Ouviu Falar? Apresentação: Lucas Abud. Produção de quadros: Amanda Mota, João Vasques e Matheus Caula. Reportagens: Marcos Leal e Sidney Fontinelli. Coordenação de produção: Evelyn Aires. Locução de vinhetas: Pedro Kuntz. Equipe técnica: Micael Roira e Ronaldo Tomás. Direção-geral: Alexandre Tondela. Coordenação do curso de jornalismo: Edilamar Galvão.